Olá, meu nome é Adriana, sou formada em nutrição com residência multiprofissional em oncologia e pós-graduação em nutrição clínica. Atualmente eu sou estudante de medicina aqui na Universidade Federal do Amapá e eu estou cursando o terceiro ano de graduação. Ao longo da minha trajetória profissional, eu tive a oportunidade de conviver com diversos pacientes, com os familiares e até mesmo com uma equipe de saúde mais voltada para os cuidados paliativos, né? E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito das minhas vivências, né? Acredito que pode contribuir aí, já que com relação à teoria, a gente consegue encontrar mais facilmente na literatura, né? Acho que a vivência, ela vindo aqui de outros profissionais, acaba por contribuir aí com a nossa trajetória e o nosso conhecimento. E hoje eu queria conversar com vocês sobre essa temática, que embora eu considere que é uma temática mais delicada, eu considero muito importante a gente entender sobre esse processo de alimentação durante esse processo de finitude de vida, né? A alimentação, ela é muito mais do que apenas nutriente. Ela representa memória, ela representa cultura, ela representa religião, ela representa pertencimento e ela representa amor, né? Desde os nossos primeiros dias de vida, a gente aprende a associar a alimentação com o cuidado, né? A gente entende na nossa percepção que alimentar alguém é uma das formas que eu posso dizer universais, né, de demonstrar afeto, né? Muitas das nossas lembranças afetivas, elas estão ligadas à mesa, né? Aos almoços de domingo, né? Aos almoços de domingo em família, aos alimentos preparados por uma pessoa que amamos, por exemplo, a avó, a mãe, até mesmo aquele cafezinho ou aquele chá que muitas famílias oferecem, por exemplo, durante um velório, para trazer algum conforto para aquelas pessoas que foram ali velar aquela pessoa querida, né? Então, quando a gente fala de um paciente que está passando por um processo de adoecimento grave, né, muitas vezes esse processo ele vem acompanhado dessa redução alimentar e isso muitas vezes causa muito sofrimento, tanto para o paciente como para a família, né? E aí é como a gente ouvir aquelas frases: ele precisa comer para melhorar, se não está comendo é porque está desistindo da vida, se não comer vai morrer, né? Então a gente costuma ouvir esse tipo de frase, né? Muitas vezes os familiares e muitas vezes até no meio das equipes de saúde, né? Mas será que a realidade ela é tão simples assim? Talvez uma das tarefas mais difíceis, na minha percepção, seja conversar sobre a alimentação nesse processo, né? Frequentemente a gente observa, por exemplo, a equipe de saúde querendo fazer uma passagem de sonda, ou, como eu já falei anteriormente, a família estimulando através de algumas frases sobre essa necessidade de se alimentar, né? Mas o que está por trás de tudo isso, né? Por trás de tudo isso a gente pode identificar o sentimento de medo, o desespero, a dificuldade de aceitar esse processo de finitude, esse processo de morte, né? E nesses momentos, a comunicação empática, na minha percepção, ela é essencial, né? Nós precisamos ouvir antes de responder, a gente precisa compreender antes de orientar, né? Eu lembro de uma experiência durante a minha atuação profissional, ainda durante a residência, né? Eu acompanhei uma adolescente em cuidados paliativos oncológicos e essa adolescente, ela vinha apresentando uma redução bem importante da ingestão alimentar, né? Ela recusava a maior parte das refeições, né, que eram ali oferecidas pelo hospital. E a cada dia, aquela adolescente ia comendo menos, né? E aquilo gerava uma angústia na equipe, gerava uma angústia, a gente observava aquela angústia da mãe de observar aquela adolescente cada vez comendo menos. E um dia eu fui visitar, fui fazer a visita normal, né, no leito, e ao conversar com ela, eu percebi que tinha alguns alimentos que a gente ofertava que ela gostava mais. E um desses alimentos era um achocolatado que era oferecido pelo próprio serviço, né, preparado pelo serviço. E quando eu perguntei se ela gostaria que incluísse com mais frequência aquele achocolatado, os olhos daquela adolescente brilharam.
né? Mas a mãe, ela já demonstrou uma preocupação maior, né? Ela acreditava que a filha precisava consumir mais os legumes que eram ofertados, né? Alimentos que eram mais considerados saudáveis, né? Assim, na percepção, no conhecimento mais popular, né? E o desejo dessa mãe era legítimo, né? Oferecer, proteger a filha, oferecer o melhor cuidado possível. Eu consigo compreender a percepção daquela mãe, né? E então, mas eu também precisava estar atenta às necessidades daquela adolescente, né? E então eu convidei aquela mãe para uma conversa com mais calma, uma conversa mais pessoal, né? E eu expliquei para ela que naquele momento o mais importante não era a gente seguir regras rígidas de alimentação saudável, né? Mas a gente encontrar formas de tornar aquela alimentação mais prazerosa e mais viável para a filha dela, né? Eu expliquei também que aquele achocolatado que a gente oferecia no hospital, ele possuía características clínicas mais adequadas, né? Já que ele tinha uma quantidade menor de açúcar, ele era preparado, era um preparo feito pela própria nutricionista, pelo próprio serviço de nutrição do hospital, né? Mas que ele era capaz de respeitar as preferências que geralmente crianças e adolescentes têm mais, né? E poderia contribuir para que aquela adolescente, no caso, pudesse voltar a se alimentar de forma melhor, né? E a partir dessa conversa, a mãe passou a compreender melhor a situação, né? Aos poucos, ela foi permitindo que a filha escolhesse os alimentos que eram mais a preferência dela. Essa adolescente voltou a se alimentar melhor, né? E aquilo trouxe um certo conforto, um certo alívio, tanto para a adolescente, né? Trouxe um conforto para aquela mãe também, mas também para a equipe, né? Aquele momento de tensão deu lugar para uma experiência mais leve, né? Para ambos, né? Tanto para esse tripé, família, paciente e a equipe de assistência, né? E essa situação, ela me ensinou que muitas vezes o principal desafio não está na comida em si, ela está na comunicação, né? Quando a gente consegue criar um espaço de escuta, de informação, de acolhimento, a gente abre um caminho para decisões compartilhadas e menos dolorosas, né? Nem sempre a gente vai conseguir mudar o curso da doença, né? Isso acontece na maioria das vezes, a gente não consegue mudar esse curso da doença, mas a gente pode e deve aliviar sofrimento, fortalecer os vínculos, ajudar os pacientes e os familiares a atravessar esse processo com um pouco mais de leveza e um pouco mais de serenidade, né? Quando uma pessoa ela deixa de comer, não é apenas o paciente ali que está sofrendo, né? Todo mundo que rodeia o paciente sofre junto, né? Muitas vezes os familiares vivenciam sentimentos intensos de culpa, de tristeza. A equipe de saúde que presta assistência se sente impotente, né? Tem aquela sensação de impotência, de não saber o que fazer ou como proceder para ajudar aquele paciente, né? Mas afinal, a gente passou a vida toda aprendendo que se alimentar é uma forma de amar, de cuidar, de ficar forte, né? A alimentação é ali aquele objeto de esperança, né? De saúde. Por isso que eu acredito que esse processo de comunicação de qualidade, ele não acontece só com o paciente, ele acontece com a família, ele acontece com o paciente, ele acontece com a equipe, né? Tô até um pouco repetitiva, mas é porque eu quero fixar isso um pouco na cabecinha, na cabeça de vocês e até reforçar aqui na minha cabeça também, né? Nós precisamos perguntar ao paciente o que ele deseja, o que é que traz conforto para ele, o que é mais importante para ele naquele momento. A gente também precisa perguntar à família e até mesmo aos profissionais de saúde que cuidam daquele paciente qual é a maior preocupação, né? Tentar compreender o que eles estão compreendendo daquele processo de adoecimento daquele paciente, né? E como nós podemos ajudar a atravessar esse momento, né? É importante que a gente busque fazer esse caminho mais integrado, né? Então, acredito que o principal é uma comunicação mais clara, acima de tudo, uma comunicação mais gentil e acolhedora,
né? Explicando principalmente explicando para os pacientes, mas principalmente para os familiares, que em situações de doenças avançadas, principalmente quando a gente está falando ali naquele processo da fase final, naquele processo ali de terminalidade, ocorre uma redução natural do apetite, né? O organismo ele passa a demandar menos energia, demandar menos líquidos, né? Esse contexto dessa diminuição alimentar geralmente não vai ser a causa da morte, mas é uma consequência do próprio procedimento, do próprio processo de adoecimento. É ali o corpo se preparando para essa despedida, né? Trata-se de uma resposta natural do organismo a esse avanço, esse processo de avanço da doença, né? Então, nesse momento é importante a gente deixar claro que o objetivo deixa de ser atingir metas nutricionais rígidas, ele passa a ser promover conforto, trazer algum prazer, acima de tudo trazer dignidade, né? Alimentar pode significar compartilhar um sabor, uma lembrança, um momento de afeto e não necessariamente ficar atento ali só ao que é saudável, uma ingestão calórica ou uma meta a se bater, né? E isso é importante a gente colocar na nossa mente e também repassar para o paciente, para a família. Isso não significa abandonar o paciente, significa compreender as necessidades reais daquele momento, né? E adaptar o cuidado àquilo que efetivamente vai trazer algum conforto, mas principalmente promover dignidade, né? A gente também precisa reconhecer que o sofrimento dessa família merece cuidado, né? Na minha percepção, os cuidados paliativos, eles nos ensinam que a gente não deve apenas tratar os sintomas, né? A gente deve saber construir presença, escuta e, acima de tudo, significado, né? A gente entende que a comida ela alimenta o corpo, mas o amor, a escuta e a presença, elas são capazes de alimentar a alma, né? São capazes de trazer mais dignidade, né? Até esse último momento de vida, né? Para quem gostaria de se aprofundar aqui nessa temática, gostaria de saber um pouco mais, eu queria instigar vocês aqui a leitura de um livro, né? Que é As Intermitências da Morte, de José Saramago, né? Ele não fala de cuidados propriamente, de cuidados paliativos propriamente dito, né? Mas eu acho que a obra nos traz algumas reflexões importantes. Vou deixar aqui um spoiler, né? No livro, a morte deixa de existir, né? Só que aquilo que parecia ser um milagre acaba se revelando uma questão muito mais profunda, né? Será que viver para sempre seria viver melhor, né? Embora não seja, como eu já falei, um livro voltado para especificamente cuidados paliativos, ele nos convida a pensar sobre os limites das intervenções, o significado da finitude, a importância da dignidade humana diante da morte, né? Acredito que é importante a gente também não se prender apenas à literatura científica, a literatura de saúde, né? Acredito que outras formas de conhecimento em arte, o livro, música, né, acabam por expandir a nossa visão de mundo, né? E quando eu penso que quando a gente expande a nossa visão de mundo, a gente também consegue acolher e olhar melhor as diferentes formas de existir, né? Então eu deixo aqui o meu obrigado a vocês que me acompanharam até aqui e agradeço também a professora Ana por esse convite. Espero ter a oportunidade de estar por aqui outras vezes. Até mais!